Desenvolvimento sustentável é atender às nossas necessidades sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. A Votorantim Cimentos é uma empresa de materiais de construção civil com grandes preocupações na área de sustentabilidade. É a sexta maior produtora mundial de cimento, então tem uma participação global bastante relevante. As reservas da biosfera são áreas consideradas aí prioritárias em termos mundiais para promover ao mesmo tempo a conservação da biodiversidade e dos outros, da água, da paisagem, da cultura, e o conhecimento tradicional e científico e também o desenvolvimento sustentável. A Sociedade Brasileira de Espeleologia é uma sociedade cinquentenária, cuja missão é trabalhar pela conservação do patrimônio espeleológico, do karst das cavernas brasileiras. A cooperação técnica entre as instituições Reserva da Biosfera, Votorantim Cimentos e a SBE teve início em 2011, eu estou desde o início da cooperação. Exatamente há 10 anos atrás, né? E surgiu da necessidade de um diálogo mais próximo, né? E ela é motivada justamente, né, de juntar instituições que trabalham de forma antagônica, né? Um desafio para as 3 instituições, né? E tem uma ONG nacional que trabalha com a questão das cavernas, as áreas kársticas, etc., que é a Sociedade Brasileira de Espeleologia. Tem uma reserva da biosfera com essas ambições bastante amplas em termos de integrar conservação e desenvolvimento sustentável, em especial na Mata Atlântica, e temos a maior empresa produtora de cimentos e agregados aí no Brasil, que é a Votorantim Cimentos. Então, o grande desafio dessa cooperação é compatibilizar esses diversos interesses, essas diversas formas de se enxergar o mundo, né? Garantir que tanto a exploração mineral aconteça de uma maneira sustentável, com preservação dos biomas e com preservação das cavernas. Mostrar que é possível trabalhar junto. Discutir temas que são caros, são importantes para a sociedade. Que isso é um benefício para cada uma das partes e é um benefício para a sociedade. Estamos comemorando 10 anos dessa parceria. Começou com uma ligação do presidente do grupo, aí no caso da Votorantim Cimentos, da empresa, e ele conhecia o trabalho da Reserva da Biosfera e falou sobre o desafio que a empresa tinha colocado para si própria. O processo de fabricação de cimento e de uma certa forma de concreto também, ele usa recursos naturais. E aí quando a gente pensa um pouco nesse conceito, né, de você explorar recursos naturais e preservar a biodiversidade, preservar, né, todos os recursos que a gente tem, de uma certa forma pode parecer um pouco contra-intuitivo. Aparentemente seria uma área de conflito, e muitas vezes, né? Então como que a gente consegue equacionar a questão de exploração, que a base da Votorantim Cimentos é a produção de cimentos, então está pautada aí na extração mineral, mas também garantir uma preservação e uma conservação tanto de Mata Atlântica quanto de outros biomas, e olhando também para a questão de cavidades. Então mais razão ele via para que a empresa assumisse esse compromisso e solicitou o apoio nesse desafio. Então foi assim, uma iniciativa que veio da empresa. Nessas conversas eu propus então que nós fizéssemos uma cooperação e que a gente chamasse também a SBE. E eu falei, e para pensar uma sustentabilidade adequada, nós temos que pensar na biodiversidade, na Mata Atlântica, nas águas, etc. E temos que pensar nas cavernas também. A Votorantim topou, a SBE topou e nós começamos. Bom, acho que a cooperação vem nesses 10 anos aí diferentes tipos de projeto, e isso veio evoluindo e amadurecendo. No começo da cooperação, quando ela se estabeleceu, era um momento muito de garantir uma confiança entre as diferentes instituições. Então, desses 10 anos, acho que teve uma parte de descoberta da relação, até no momento que você começa a fluir a comunicação, e aí você começa a ter confiança. E a partir do momento que a confiança ela impera nesse relacionamento, você começa a ter projetos
que são extremamente frutíferos. Então, nesses 10 anos, tiveram muitos projetos legais, e legais para as 3 entidades. Os primeiros projetos estavam focados nessa divulgação e nessa fortalecer aí essa confiança. Um dos mais marcantes foi o desenvolvimento do Guia de Boas Práticas para Mineração em Áreas Kársticas, né? Outros projetos que tornaram-se possíveis graças a essa parceria, e que já eram uma demanda até que antiga da sociedade, foi, por exemplo, a reestruturação da biblioteca da SBE. Né? A biblioteca da SBE é uma das mais importantes no Brasil, né, no tema. Então, hoje a gente tem uma estrutura que é produto dessa cooperação. Além de destinação de recursos para atividades de grupos, né, para pesquisa e exploração e documentação das cavernas. Então, os principais projetos mais importantes para Votorantim, posso citar aí um workshop que a gente fez com todo o time de mineração e de meio ambiente, numa área onde era possível a visitação de cavernas, era possível percorrer as trilhas. Então isso foi muito marcante para o time da Votorantim Cimentos, conseguir enxergar a rocha não como somente um bem mineral a ser explorado, um bem econômico, mas conseguir ver a beleza cênica das cavernas, a importância da preservação de biodiversidade, internalizar essas questões na rotina. Em paralelo, para conversar também com a Sociedade Brasileira de Espeleologia e seus sócios, houve um concurso de fotografias, né? Então, vários fotógrafos profissionais ou amadores participaram, tanto com fotografias de cavernas, de interior, como de karst, de maneira geral. E as fotos selecionadas, ganhadoras, aí, compuseram um calendário, então, para a gente relembrar ao longo de um ano todo aquela beleza cênica ali das cavernas. E a foto ganhadora estampou a capa de um livro, que foi, acho que, o terceiro projeto aí mais marcante, que era justamente para divulgar a importância das cavernas e essa associação do ser humano com as cavernas ao longo do tempo. Num segundo momento, esses projetos eles foram amadurecendo e sendo cada vez mais fortalecidos. Tudo foi trabalhado de forma tríplice. Do meu ponto de vista, o que eu acho mais bacana, mais interessante, é o programa Ativos Ambientais. Já não é um projeto, é um programa que envolve vários projetos e que vem desde há bastante tempo. Que ele identifica o que tem de bacana nas unidades da Votorantim Cimentos, né? Historicamente se fala muito do prejuízo, dos passivos de uma mineração ou de uma indústria, mas existem vários ativos associados e a gente fala muito pouco disso. Então esse projeto, ele focou em avaliar espacialmente as propriedades da Votorantim Cimentos. Em todos os biomas brasileiros, né, tem unidades da Votorantim Cimentos distribuídas aí nos 5 biomas brasileiros. Olhando não só a parte de biodiversidade, mas também a parte de espeleologia. Num estudo que a gente fez nessas 25 unidades, tem aproximadamente 154 cavernas. A gente vai para campo, faz levantamento de fauna, de flora, de biodiversidade, né, de recursos hídricos, do trabalho que é feito, né, pela unidade. E a gente percebeu um resultado super positivo, que o impacto líquido, quando a gente olha, ele é positivo, porque a mineração, a fábrica, ela normalmente está concentrada em um núcleo, mas existem grandes áreas de proteção ao entorno. E essas áreas de proteção preservam cavernas e preservam a biodiversidade. E isso daí gera um plano de gestão territorial sustentável, um PGTS para essas propriedades. Então, a gente desenvolveu essa metodologia, uma contribuição que serve não só para, obviamente, para as áreas da Votorantim, mas já está sendo utilizado para várias outras empresas. Tem vários outros programas, né? Tem o programa Pronascentes, que identificou mais de 1.000 nascentes. A gente só trabalhou com 6 unidades, né? Mas dentro dessas unidades a gente identificou aproximadamente 1.000 nascentes. Né, sem contar outros projetos desenvolvidos, né, em outros países. Como, por exemplo, da caverna Calveros, né, que fica na Galícia, na Espanha. É uma caverna super importante, com vestígios arqueológicos do homem de Cro-Magnon. Na Espanha, diferente do Brasil, as cavernas não são protegidas por lei. No entanto, a Votorantim tem dentro da sua política a proteção dos ambientes cavernícolas. Então, porque faz parte da sua política, essa caverna está preservada. Então, quando eu analiso 10 anos, realmente é um crescente,
muitos projetos bacanas que foram feitos. Com esses projetos realizados, com as atividades, nós temos dezenas de cavernas que foram protegidas de verdade. Para a sociedade, de maneira geral, isso se traduz em proteção, em conservação, em biodiversidade, em sustentabilidade. Chega a milhares de hectares de Mata Atlântica e outros ecossistemas que também estão protegidos, né? O grande ponto positivo dessa cooperação de 10 anos é que quando a gente analisa um pouco a trajetória, no final das contas o nosso impacto ele é positivo. Primeiro, para as 3 instituições envolvidas, foi um benefício indiscutível para os seus objetivos, para a sua missão. E segundo, eu acho que há uma compreensão clara, não só nossa, dessas instituições, mas de outros parceiros, de comunidades, de municípios, etc., que essa parceria gerou benefícios para a sociedade como um todo. Talvez o mais importante seja de lições aprendidas aí, assim. É que é possível um diálogo, mesmo aparentemente os objetivos sendo diferentes. É a busca permanente por pontos em comum, né? E nós conseguimos criar uma forma de aproveitar ao máximo as sinergias que nós temos, embora de agentes muito diferentes em termos de objetivos específicos, né? Como a gente equaciona todos esses pilares? De um lado, né, o terceiro setor se apropria de um recurso e com esse recurso consegue promover projetos, né, e trazer desenvolvimento científico, conhecimento e informação. E, por outro lado, a gente contribui com o setor produtivo, trazendo aprimoramento para essa consciência ambiental, para essa consciência acerca da necessidade de se proteger as cavernas. Ninguém faz nada sozinho. E eu acho que esse acordo de cooperação técnica aí veio justamente no sentido da gente poder unir esforços para o bem comum da sociedade, das instituições e das empresas. Então essa sinergia foi o que possibilitou que os projetos realmente tivessem impacto em diferentes frentes da sociedade. Então eu acho que isso foi, talvez, seja a contribuição maior, além, obviamente, de cada um dos projetos com seus resultados, que foram muito importantes nesses 10 anos.